Um projeto de lei da deputada federal do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, tem levantado uma série de discussões e debates envolvendo as penalidades para o crime de furto no país. O projeto de lei 4540/2021 foi protocolado recentemente. O novo texto do artigo 155, de acordo com a nova proposta, prevê os termos de furto por necessidade e furto insignificante, com punições leves apenas de multas a depender do caso. Pela lei em vigor, o furto ou roubo de alimentos é passivo de punição criminal e pode chegar inclusive ao encarceramento. Esta advogada da cidade de Pinheiro falou sobre o projeto de lei proposto. Rafaela Mineiro, que é especialista em direito civil, destacou as mudanças que ocorrerão caso o projeto seja aprovado. Atualmente, o Código Penal ele prevê o furto privilegiado, em que faculta ao juiz diminuir a pena de 1 a 2/3 e substituir a reclusão pela detenção ou apenas aplicar a multa. Nesse projeto, a deputada visa alterar a penalidade para substituir a pena de prisão, a pena privativa de liberdade, apenas pela multa, se não for o caso de absolvição. Ela diz que cada caso é analisado pelo judiciário de uma forma muito particular, mas no geral ela admite que o projeto acaba amenizando as penas previstas para esse tipo de delito. E, se aprovada a proposta, visa abrandar a reprimenda desse tipo de crime. Mas, além disso, a proposta, o projeto de lei, visa criar um critério objetivo para que, na prática, seja verificado quando o furto, de fato, é cometido por necessidade e quando ele é insignificante. Segundo a proposta, o furto por necessidade se caracteriza quando a coisa for subtraída pelo agente em situação de pobreza ou extrema pobreza, para saciar a fome ou a necessidade básica da família. O furto insignificante se caracteriza quando a coisa furtada é de pequeno valor. E, se não for o caso de absolvição, o juiz deverá substituir a pena de reclusão pela pena restritiva de direitos ou aplicar somente a pena da multa. Não há crime quando o agente, ainda que reincidente, pratica o fato nas situações caracterizadas como furto por necessidade e furto insignificante, sem prejuízo da responsabilização civil. Apesar de raro em nossa região, o furto de comida, por exemplo, acontece em muitos outros estados. A advogada até destacou uma situação recente de enorme repercussão, onde uma rede de supermercados adotou medidas severas para evitar a prática. É muito mais comum que as pessoas sejam flagradas subtraindo objetos de grandes supermercados. Recentemente, se veiculou notícias de grandes redes de supermercados que não estavam mais dando a bandeja de carne na mão do cliente para que ele levasse até o caixa. Apenas a bandeja com preço e a pessoa só recebia o produto após efetuar o pagamento, justamente para evitar esse tipo de ocorrência. Apesar de concordar que o projeto propõe uma certa leveza na penalidade, Rafaela diz que ele não visa servir de estímulo para esse tipo de prática e, em contrapartida, visa também evitar o superencarceramento. Quais são os objetivos imediatos de uma proposta como essa? Evitar o superencarceramento, porque o sistema prisional ele vive o chamado estado de coisas inconstitucional, que se caracteriza pela violência sistemática e ininterrupta dos direitos humanos. Então, visa evitar o superencarceramento, evitar que essas pessoas que cometem pequenos furtos por razões econômicas sejam levadas ao sistema prisional. Na própria justificativa do projeto de lei, a deputada ela coloca um dado de que em 2017, cerca de 11,7% da população carcerária era formada por pessoas que haviam cometido pequenos delitos. E a segunda finalidade seria criar uma proporcionalidade de tratamento entre crimes tributários, por exemplo, que são crimes que as pessoas entendem como cometidos por crime de colarinho branco, e esse tipo de crime. Porque, assim, crimes tributários, hoje em dia, se a sonegação for inferior a R$20 mil, a pessoa pode ser absolvida, tem uma penalidade muito mais branda. E por que analisando com crime de furto chamado famélico, furto cometido por fome, por que a penalidade tem que ser mais severa? Se quem comete é uma pessoa
uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, uma pessoa que está ali por extrema necessidade. Apesar de ser um assunto considerado polêmico, a advogada diz que a lei, no geral, não traz nada de muito novo do que já é aplicado atualmente. Tem que se pontuar que esse projeto ele não traz nada de tão novo. Por quê? Porque os tribunais, os juízes, os magistrados, juízes singulares, próprio STJ, próprio STF, eles já têm entendimento sobre o tema. A aplicação do princípio da insignificância, há critérios para isso. Só que cada juiz, cada tribunal entende de uma forma. E o projeto de lei, ele visa estabelecer um critério objetivo, porque o que nós temos é uma construção doutrinária e jurisprudencial do que seria insignificante, do que seria um furto famélico. São criações doutrinárias de pessoas que pensam o direito, de estudiosos e jurisprudencial, porque é uma construção das decisões do Poder Judiciário. A PL foi protocolada, mas ainda não foi discutida ou levada à votação, podendo ela ser aprovada ou não. Mas e você? O que pensa acerca desse assunto?